E hoje eu vou compartilhar uma palavra talvez um pouquinho mais de discipulado, sabe? Normalmente eu trago alguma palavra mais profética, mais inspiradora, mais encorajadora a crescermos na nossa vida íntima com Jesus, né? Mas hoje talvez vai ser um pouco mais pastoral, vai ser como um discipulado. Imagine que só estamos você e eu aqui neste lugar, mas não tem mais ninguém, só vamos ter uma conversa sincera sobre o evangelho do reino de Deus. Muitas dessas coisas que eu vou conversar aqui, talvez eu nunca preguei no Giflen, mas eu tenho falado tantas e tantas vezes no privado, no particular, no individual, em um discipulado, numa conselheria, né? E realmente aqueles que são mais chegados a nós, talvez já tenham até nos ouvido falar muitas dessas coisas também, porque realmente acredito eu, são determinantes para quem decidiu ser um discípulo de Jesus. Jesus, ele veio aqui na terra, saindo da sua posição de Deus, não estimando a sua deidade como uma coisa a que ele pudesse segurar, sino que ele decidiu, com toda a humildade, sair dessa posição de Deus e se fazer homem, criatura. O Criador se fez criatura. Mas alguém poderia pensar, cara, ele então vai ser a criatura, né, o homem, o ser criado mais importante de toda a humanidade. Ele deixou de ser Deus, então agora pelo menos vai ser a pessoa mais importante. Mas não, ele decidiu até nascer num lugar bem pouco chique mesmo. Era bem simples, bem assim, feinho, até cheirando ruim, né? E ele não se fez problema com isso, né? Ele nasceu lá, mas ele poderia já ter nascido com todo poder, autoridade, já falando. Já imaginou saindo Jesus da Maria assim e já pregando agora em nome de Jesus, né? Em meu nome, Jesus falando, em meu nome. Mas ele não fez isso, ele não pulou os processos, não pulou as etapas, ele realmente foi crescendo e se desenvolvendo como todos nós. Ele não nasceu aprendendo a caminhar, ele não nasceu aprendendo a falar, ele não nasceu fazendo milagres, ele realmente cresceu e se desenvolveu como igual você e eu. E ele viveu todo o processo. Para que ele viveu todo o processo? Para ele realmente poder dizer, eu vivi a vida que você está vivendo e eu, para a glória de Deus, eu venci. Você também pode dar conta dessa vida para dar glória a Deus com a sua vida. E quando chegou a hora certa, depois de 30 anos, então ele manifestou o seu ministério. Era um cara incrível e admirável, tanto assim que João o Batista, ele falava assim, era muito admirado, João, mas ele falava, cara, vem outro depois de mim, que eu não sou digno de sequer amarrar o cardaço do seu tênis, cara. O tênis dele é muito chique, é um Nike lá, um Air Force One, um Jordan, sei lá, né? Mas realmente aquele que vem, Jesus, vai ser um cara outra top. Então, quando Jesus chegou, todo mundo esperava um rei super esplendoroso, e os carruagens, e os cavalos, e os exércitos, ele vem reinar em todas as nações, mas ele chegou de chinelo, ele chegou cabelo longo, né, igual alguns daqui, o Mateus está por aqui também, o nosso Jesus, o Giflen, né, também, então ele chegou todo simples, todo gente boa, todo tranquilo, né, e ele chegou pregando uma mensagem que realmente era bem confrontacional, conforme que os homens estavam esperando receber. Quando ele começou a pregar, um monte de pessoas começaram a seguir Jesus. Muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas começaram a seguir Jesus. Mas dentro de todas essas pessoas que seguiam Jesus, nós podemos identificar pelo menos 3 que eram mais visíveis. Uns era a multidão. A palavra fala literalmente que multidões estavam aí seguindo a Jesus. E eles estavam para ouvir uma mensagem, para receber um milagre. Eu lembrei da Nicole, né? Um milagre, tá? Jesus, estavam aí para receber um milagre de Jesus, né? Mas eles não tinham um compromisso com Jesus. Depois que o milagre acontecia, se eles recebiam ou não, eles iam embora. E é legal Jesus, ele é simpático, ele tem carisma, ele é muito, assim, gente boa. Cara, o cara faz uns milagres da hora, viu? Mas eles não estavam interessados em ter um compromisso com Jesus.
Também estavam os religiosos, pessoas que realmente estavam lá, sabiam das escrituras, eles sabiam das profecias, eles estavam aí para ouvir, mas o coração deles não era tão assim desejoso por aprender, eles realmente estavam mais para analisar as coisas. Olha, vamos ver o que ele diz. Vamos ver que tão conhecedor da palavra ele é. Olha, isso que ele disse eu não gostei. Olha só. E eles ficavam criticando e analisando toda hora aquilo que Jesus estava fazendo e até buscando poder achar algum erro nele, para poder dizer ele é falso Deus, ele é um falso profeta, ele não é de verdade, e tudo que ele está dizendo é de mentira. Eles estavam com um coração que realmente não era de aprender de Jesus. Mas tinha outros, no meio dessa galera que estava seguindo Jesus, que ouviram falar dele, a sua fama foi por todos os lugares, e eles estavam verdadeiramente desejosos de querer aprender. Mas eles até nem se achavam dignos, porque naquele então era muito comum algum mestre da palavra ter a sua turma, a sua gangue, né, a sua turma de discípulos, onde eles diziam para eles, segue-me. E então eles, que eram os mais tops, os mais intelectuais, os mais bem, com boas notas, na faculdade de estudo teológico e tudo aquilo, esses eram considerados e eram chamados, mas todos os outros, ainda que tivessem desejo verdadeiro e sincero, mas talvez não cumpriam as expectativas dos homens, eles não eram tão considerados pelos líderes e mestres da lei. Mas Jesus não veio para aqueles que já estavam sarados, para aqueles que já estavam assim, cheios de conhecimento. Ele veio para aqueles que tinham verdadeiro e genuíno desejo para receber da sua mensagem. E ele foi chamando alguns. Segue-me. Eu? Posso? Claro, vem comigo. E eles começaram a seguir Jesus. Esses caras foram totalmente transformados, porque eles foram discipulados. Eles se disponibilizaram para ser discípulos de Jesus. E hoje em dia, da mesma maneira, nós podemos encontrar desses três tipos de pessoas. Pessoas que vêm para ver o que Deus está fazendo. Eu ouvi que tem uma igreja legal lá, e tem assim umas luzes legais, uma música simpática, e vamos ver o que acontecer lá. Tem outros que, eu já sei tudo. Eu já passei pela faculdade teológica, eu tenho tanta experiência, meu pai é pastor, eu também já sou quase pastor também, então eu só vim analisar se eles estão assim caminhando na sã doutrina, Mas na realidade nenhum desses dois grupos se transformam em íntimos de Jesus, nem muito menos transformados pelo poder do Evangelho. Mas eu tenho certeza que muitos neste lugar estão com genuíno desejo de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Alguém pode ser amém aquilo? Eu creio que esse lugar está cheio de discípulos de Jesus. Fomos chamados por Jesus para sermos os seus discípulos. Agora, por que seguir a Jesus? Por que nós deveríamos seguir a Jesus? Porque Ele realmente é o reflexo da glória de Deus. Ele é o Deus e o nosso modelo a ser seguido. A Bíblia em João capítulo 1, verso 14 nos diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ele se fez carne. A palavra viva foi encarnada em Jesus. João 1,18 nos diz que ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ou seja, através de Jesus, nós podemos conhecer o Pai. Alguém veio para Jesus e falou, Jesus nos mostra o Pai. E Jesus olhou para ele assim, como assim, cara? Tanto tempo comigo, você não entendeu nada ainda? Se você me viu, então você viu o Pai. Porque Ele era a representação mesma de Deus. Então Jesus, Ele veio a revelar a Deus. Já não podemos dizer que Deus é um Deus de longe, porque Ele se aproximou e se deu a conhecer através de Jesus. Também Jesus nos deu a conhecer o caráter de Deus. Não tem nenhum outro que possa ter expressado com tanta autoridade o caráter de Deus. Através do exemplo de Jesus é que nós sabemos que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Ele é santo, que Ele é paciente, que Ele é compassivo, que Ele é sábio, que Ele é humilde, que Ele é quebrantado, perdoador e perfeito.
É por meio de Jesus que nós sabemos essas coisas. Colossenses 2:9 nos diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, ou seja, você e eu que estamos em Cristo, é que então Ele, que é a cabeça, tem todo o poder e autoridade, vocês também receberão a plenitude. Ou seja, para aqueles que estão em Cristo Jesus, tem a possibilidade de ter a plenitude da vida de Deus sobre nós. Porque em Cristo está. E se Cristo está em nós, então nós também temos essa plenitude de vida cristã. Então Jesus também nos ensinou a vontade do Pai com o seu exemplo e as suas palavras. A vida e a conduta de Jesus são um modelo que Deus quer que nós possamos seguir. Quer que todos sejamos como Ele. Sempre fez o que agrada o Pai e foi obediente até a morte. É incrível, porque Jesus, tendo toda a autoridade, todo o conhecimento, Ele falava tantas coisas incríveis e tantas coisas que as pessoas se admiravam, mas Ele não, em nenhuma hora, jogava a glória para si mesmo. Ele falava assim: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, me ordenou o que dizer e o que falar. Cara, isso é incrível demais. Alguém poderia falar uma coisa assim muito sábia e as outras pessoas dizer: uau, cara, que sabedoria. Jesus, você é tão incrível, o teu estilo de vida é tão admirável, cara. E sim, obrigado e tal, recebendo, achando que somos nós, mas na realidade Jesus toda hora dizendo: não é só as minhas palavras, não é a minha vida. Eu simplesmente estou replicando aquilo que eu ouvi do meu Pai, e eu vivo aquilo simplesmente que eu vi do meu Pai. Eu estou só replicando a vida de Deus nessa terra. Ele tendo toda a autoridade e conhecimento, ele estava toda hora dando a glória para Deus, porque ele era a glória mesmo. Ele estava refletindo o Pai. Então, toda hora, Jesus estava nos mostrando quão admirável Ele é. Jesus é um modelo que Deus nos mostrou para que todos vivamos como Ele. É num estilo de vida de santidade, de amor, de humildade e de serviço. Vamos falar comigo essas frases? Jesus me chamou para ser como Ele, em santidade, em amor, em humildade e em serviço. Amém? Olha para alguém que está do seu lado, ou você que está em casa, já anota aí, abre no teu WhatsApp aí a conversa de algum amigo, algum familiar, e fala assim para essa pessoa que está aí do seu lado, aí no WhatsApp: eu quero te servir. Eu quero te amar. Eu quero santamente e com toda humildade. Amém? Então nós fomos chamados a seguirmos a Jesus, mas por quê? Porque Ele era o modelo perfeito. Jesus tinha estabelecido, Deus tinha estabelecido um modelo através de Adão e Eva, mas aquele foi corrompido através da serpente, através do pecado, através da decisão do coração deles, foi corrompido. E através disso, todos depois de Adão e Eva foram corrompidos também. Mas era preciso um novo e perfeito modelo. Agora, qual era esse modelo a ser seguido? Jesus, o nosso Deus. E Jesus, Ele sabia a sua identidade. Ele falou assim, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Cara, ou isso é muita arrogância da sua parte, ou ele era muito claro na sua identidade. Mas ele estava declarando uma coisa muito forte: não existe outro caminho para chegar ao Pai que não é o caminho que eu sigo. Não existe outra verdade que você possa acreditar a não ser a minha verdade. Nesse mundo tem muitas verdades por aí. Olha, as coisas que nós lutamos hoje não são novas. O diabo, ele não é tão engenhoso para criar novas formas de lutar em contra do Evangelho. Ele faz as mesmas coisas há muitos e muitos anos. Naquele tempo, quando Jesus apareceu, tinha muita filosofia grega, que hoje em dia continua aparecendo de tanto em tanto.
E quando Jesus estava dizendo, eu sou a verdade, ele estava olhando para os caras, mestres em filosofia, que diziam, a verdade é relativa. Não existe verdade. Tem muitas verdades. Na realidade, tudo é verdade e ao mesmo tempo nada é verdade, porque depende da sua verdade. Isso que os caras diziam. Confúcio que estava super confundido. Então, ficava confundindo os outros. Mas Jesus era muito ousado em dizer, é mentira aquilo que você está ouvindo no mundo. É mentira. A única verdade tem nome. Tem uma só verdade. E essa sou eu. Mas que pode me seguir ou não. Mas se você quiser chegar lá no Pai, é essa verdade que tem que seguir. Jesus falou, eu sou a vida. Muitos estilos de vidas têm se nos apresentado. Mas na realidade, não existe muitos modelos de vida a ser seguidos que te levem ao Pai. São Jesus. Fala para teu irmão que está ao teu lado, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, a não ser Jesus, que te leve ao Pai. Quantos querem ir para o Pai pela eternidade? Okay? Então é muito claro. Segue o caminho de Jesus, segue a verdade dele, segue a sua vida. Então não há outro modelo a não ser Jesus. Jesus veio para nos salvar e nos fazer seus filhos. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e desfazer as obras do diabo em contra de nós. Jesus veio para morrer e tirar toda a condena do pecado que estava sobre as nossas vidas. Ele pegou a sua condena e a minha condena junto com seu corpo e foi cravado na cruz para dizer, foi pago condena do seu pecado. Do seu e do meu pecado, foi pago. Jesus veio para aquilo. E é por causa disso que ele tem toda a autoridade moral, espiritual, para poder ser a referência a ser seguida. E também porque ele, ainda que foi morto naquele dia para poder pagar a morte, não conseguiu detê-lo por muito tempo, não. Ao terceiro dia, e era porque era assim a sua vontade, ele já tinha dito, não é porque o diabo conseguiu segurá-lo 3 dias lá, é Deus que quis que aquele tempo ficasse lá. E quando ele então decidiu, se levantou e pegou todos os demônios e os se viu publicamente como derrotados. E ele então ressuscitou para viver de uma vez e para sempre, vencendo o pecado, vencendo a enfermidade, vencendo a Satanás, vencendo a morte eterna. E então ele vive para que nós possamos ter vida. É por causa disso que nós podemos ter esperança de vida. É porque ele morreu, mas também ele ressuscitou e venceu a morte. Então é por isso que Jesus é o nosso modelo a seguir. Pastor Ebi é uma referência para mim. Tem tantos outros homens de Deus, referências para nós. Talvez teus pais, talvez o ministro de Deus, mas na realidade não existe maior referência na nossa vida que Jesus Cristo, o nosso modelo a ser seguido. A pergunta não é o que o meu pai faria, o que fulano faria. A pergunta é o que Jesus faria no meu lugar. O que ele falaria nessa situação, como ele reagiria nesse momento. Ele é o nosso modelo a seguir. E na realidade não importa quantos cultos e quantos eventos nós participemos, porque as multidões e os religiosos estavam lá o tempo todo nas programações. Mas os discípulos de Jesus foram aqueles que decidiram ir além da programação e realmente deixar que a vida de Jesus entre no coração deles. Então, agora que nós sabemos sobre isso, qual deve ser a nossa resposta? Como é que nós podemos nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo? Jesus, quando ele esperou durante 30 anos, poder falar e pregar aquilo que ele realmente trouxe para falar. Ele tinha vivido aquele tempo todo, tinha segurado essa mensagem que ele trouxe. Mas quando já foi liberado, foi abençoado pelo Pai, começa a pregar, meu filho. Ele não perdeu tempo. Você achava que ele ia perder tempo? Ele foi direto ao ponto. O que é para receber de parte de Jesus? Jesus veio e falou, João 4:17,
Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele não pregou 1 hora e longa e foi explicando, olha só, é porque isso aqui, isso lá. Não, ele foi direto. Cara, não tem outra chance para você virar o meu discípulo e fazer parte do reino de Deus, a não ser que você se arrependa. Ele foi direto. Lucas 3,3 diz que se não se arrependem, todos vocês também perecerão. Atos 17,30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ainda bem, anuncia agora a todos os homens, ou seja, daqui para trás está perdoado, mas daqui para frente, você já está ciente, é preciso de arrependimento, está dizendo. E o que é arrependimento em si mesmo? Nós podemos pensar: rapaz, é verdade, eu tenho que me arrepender. Outro dia eu menti para minha mãe, foi uma mentirinha branca, né? Então, não faz mal, todo mundo mente assim, né? Não todo mundo, Jesus não. E Ele é o nosso modelo. Mas o que é realmente arrependimento? A que arrependimento Ele está nos chamando? Não devemos confundir arrependimento com remorso. Uma coisa é arrependimento, a outra coisa é remorso. É sentimento de culpa sobre alguma coisa. O mundo inteiro pode sentir culpa sobre coisas, mas arrependimento bíblico é uma determinação no coração de abandonar o pecado e viver para Jesus. Te faço uma pergunta. Pensa em alguma coisa que talvez você cometeu de pecado na sua caminhada. E você agora vai ter na sua frente 2 botões. Um que é: eu gostaria talvez de voltar a cometer esse pecado de novo, era muito gostoso. Então, talvez me senti mal no momento, mas talvez eu gostaria de voltar a vivê-lo. Ou se eu houvesse sabido que eu ia me arrepender ou tal, então houvesse talvez aproveitado melhor aquele momento, já que estava pecando, então deixa pecar logo completo e tal. E outro botão é: nunca jamais eu quero ter nada a ver com pecado. Qual dos dois você apertaria? Se é nunca mais eu quero ter nada a ver com pecado, então isso é arrependimento. E é aquilo que Jesus está nos chamando. Quando ele usa a palavra arrependimento, no grego está usando a palavra metanoia, que significa mudança de atitude, mudança de mente. É uma decisão literal de eu estava indo em uma direção, mas agora eu viro as minhas costas daquilo para ir em uma outra direção. Então eu me arrependo não só de uma ação que eu cometi no meio dessa caminhada, senão em um estilo de vida que eu estava levando. E eu não vou simplesmente abandonar certas coisas, eu vou virar completamente a minha vida. Eu vou dar as costas para aquela vida que eu estava levando e eu vou ir em uma nova direção, uma mudança de 180 graus, radical. Não é uma parte de mim que ela vai começar a ser transformada, que precisa de arrependimento, é uma ação completa. É isso que a Bíblia nos ensina sobre o que é arrependimento. Mas se já, beleza, tudo bem, eu entendo, eu tenho que mudar de vida, mas qual vida? Qual é esse arrependimento? De que eu tenho que me arrepender mesmo? A atitude e a forma de pensar que nós devemos deixar de lado é a rebeldia. Desde Adão e Eva em diante, a rebeldia tem sido a atitude natural do homem para com Deus. Você pode dizer: mas eu sou um cara de gente boa, não tenho assim esses problemas e tal, eu sou super tranquilo, não tenho problema com ninguém, mas intrinsecamente, pelo fato de Adão e Eva ser um modelo, isso foi inserido dentro da nossa natureza natural, da nossa natureza carnal. Nós viemos com isso aí. A rebeldia em si mesmo é o desconhecer a autoridade estabelecida legitimamente. Tem uma autoridade estabelecida. E o fato de não reconhecê-la, isso é rebeldia. Deus é a autoridade suprema. E Deus tinha falado para Adão e Eva: não coma desse fruto. Eu sempre me pergunto, por que Deus, se não queria que eles comessem desse fruto, para que coloca aquela árvore lá? Deixa o negócio mais fácil. Por que ele vai comer? Para que vai colocar se ele não quer que coma? Porque na realidade Deus não vai obrigar a ninguém a fazer a vontade dele.
Ele está dando a chance de você escolher. O fato de ter uma árvore é uma mostra de amor, de dizer, cara, eu respeito a tua decisão. Eu respeito a tua escolha, eu não vou te forçar a nada. Eu quero o melhor para você, mas eu não vou te obrigar a viver o melhor de Deus para a tua vida. Eu vou te dar a oportunidade de você escolher. Mas sabe de uma coisa? Isso vai te levar num caminho de destruição, de divisão comigo. Mas Adão e Eva, eles ainda ouvindo a voz de Deus, decidiram fazer a sua vontade. Quantas vezes Deus já falou alguma coisa com você? Você sabe que era Deus, mas ainda assim você fez ouvidos surdos e procurou fazer ainda assim a sua própria vontade. Não tem maior pecado que nós possamos cometer que ouvir a voz de Deus e ainda assim escolher fazer o nosso próprio querer. A rebeldia é viver como cada um quer e fazer do seu jeito como eu quero. Isso vem desde o ventre da nossa mãe. Salmo 51, 5 nos diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, desde o ventre da minha mãe, desde que eu estava sendo formado lá, já estava vindo com pecado. Como assim, cara? Como assim? Que eu já estava vindo com rebeldia no meu coração. Mas esses bebês são tão fofinhos, esses bebês são tão tranquilos, como eles vão ter rebeldia no coração? É incrível como os bebês, eles começam a testar a tua autoridade. Incrível. Aqueles que não têm bebês ainda vão experimentar em alguma hora, claro, dentro do matrimônio, né? Essa experiência de poder ver como uma coisa tão fofinha, tão linda, tão gostosinha, então pode ser tão levada à sua ideia, assim, tão querendo fazer a sua vontade. Psicólogos falam sobre ele está no período de saltos, outros dizem que ele é criança, tem livre demanda, ele faz como que um bebê, mas na realidade desde que ele nasce, ele começa num processo de crescimento na rebeldia ou no quebrantamento. E depende da formação dos pais, de como ele vai se desenvolver, se como um discípulo obediente ou como um filho rebelde. Um médico, uma vez nós estávamos, o nosso primeiro filho, Lucas, não tínhamos muita experiência, aí ele estava chorando muito e não sabíamos o que estava acontecendo, aí nós levamos no médico porque estávamos com algumas suspeitas, que talvez ele estava assim, doente do estômago e tal, e aí ele falou assim, olha, você já revisou se tinha cocô? De revisão, não tinha. Já deu de mamar? Já, deu. Você fez dormir ele? Já. Botou os como se diz? Obrigado. Já. E continua chorando? Continua. É manha. Não tem outra. Não dá bola. É isso mesmo? É isso mesmo. Beleza. Show de bola. Criança cresceu 1 ano e meio. Eu estava falando para o Lucas, desce de lá, cara. Ele estava pendurado no negócio e se ele caía, ia bater na cabeça. Então, desce de lá. Aí ele, filho, desce de lá, cara. Você vai cair, pode cair, então desce de lá. Fazendo de bebê. Aí nós já tínhamos conversado e explicado para ele sobre a varinha. Uma palavra nos mostra. Eu falei, beleza, então, filho, você vai ter que ser disciplinado. Eu falei, era 1 ano e meio, né? Era mais assim para dar um sustinho, mais que qualquer coisa. Aí eu virei, peguei a varinha. Quando eu virei de volta, ele tinha descido, sentado num sofá e estava assim com cara de bonzinho. Você entendeu quando eu te falei? Aí descobri que realmente ele entendia, simplesmente estava testando até onde ele podia desobedecer sem receber consequência. Um bebê de 2 anos entra na etapa do não. Não. Dá para mim? Não. Me dá? Não. Nós vamos falar muita coisa, mas o não ele fala perfeito. Ele vai esconder? Não. Ele vai jogar? Mas ele não vai te dar. Quem ensinou isso para uma criança? Quem ensinou? Ninguém. Isso vem aqui, dentro de nós. Se chama rebeldia. E enquanto ela não for tratada, enquanto a gente não se arrepender dela,
Então ela vai continuar crescendo para viver uma vida totalmente independente de Deus. Isso é forte demais. A rebeldia é a raiz e a causa de todos os atos pecaminosos que nós cometemos. Se nós não nos arrependemos dela, então elas vão produzir frutos pecaminosos em nós. Mas se nós nos arrependemos sim dela, então nós vamos ver desaparecer os frutos pecaminosos. Eu vou fazer um exemplo aqui, rapidinho. Vamos voltar para a escola aqui. Imagine que essa vai ser uma árvore, tá? Eu vou tentar fazer uma árvore aqui. E ele vai ter ramas. Imagine que são ramas, tá bom? E vai ter arbusto também, tudo aquilo. Aí vai ter os frutos, né? Que benção, legal. Show de bola. Melhorou? Graminha lá também. Dia soleado, o sol está bem baixinho lá, olha só. Mas a nossa vida é como uma árvore. Ela tem uma raiz, um tronco e ramas com seus respectivos frutos. Uma árvore que ela está com raízes, né, na independência, no orgulho, ela vai produzir toda uma estrutura de rebeldia. Eu vou escrever em espanhol, cara, então nem sei se está certo, tá? Rebeldia, tá certo ou não está certo? Tá, beleza, obrigado. Aí a rebeldia, ela vai trazer mentira, vai trazer roubo, vai trazer adultério, vai trazer, o que mais? Orgulho. Vai trazer ira. O que mais? Inveja. Hã? Ganância. Isso aí. Demônio. Beleza. Então, se a raiz é ruim, como você pode esperar um fruto bom? Ela vai produzir frutos ruins. Agora, beleza, Deus, eu me arrependo da mentira, nunca mais vou mentir. Então eu tento apagar a mentira aqui. Eu me arrependo, nunca mais, Deus. Mas como a raiz continua sendo a mesma, ela logo, logo vai voltar a crescer. Mentira, de novo na tua vida. Senhor, eu me arrependo porque eu tenho sido iracundo. Eu tenho ira, com raiva. Você entendeu? Eu tenho gritado para minha mãe, para meu pai, para meu marido, para minha esposa, para meu filho. Eu tenho brigado na hora da condução. Eu jogo um jogo de futebol e na hora eu já quero devolver aí no cara. Então eu tenho pecado. Senhor, me perdoe, eu nunca mais vou ser assim. Beleza. Você apagou. Deus te perdoou? Te perdoou. Mas a raiz continua sendo a mesma. Ela vai voltar a crescer. A não ser que você corte de raiz essa árvore. Como seria para cortar isso aqui? Arrependimento. De quê? Da rebeldia do coração. Se eu me arrependo de viver a minha vida do meu jeito, todos esses frutos pecaminosos vão ser apagados. E na tua vida não vai ter mais frutos da carne. Todo o contrário. Vai ter só frutos do Espírito. Amém? Agora, como fazer para que os frutos do Espírito apareçam? Então, eu preciso, quais são os frutos do Espírito? Amor, fé, paz, alegria. Não entendi nada. Para que isso apareça, qual deve ser a raiz da minha árvore? O contrário da rebeldia é eu acho que assim se escreve, né? Submissão.
depois de eu me arrepender, então eu vou assumir a nova conduta na minha vida. Submissão a quem? Ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus. Submissão ao Rei Jesus. Eu me submeto ao Rei Jesus, e então a minha vida vai começar a andar em todas as áreas, em todos os aspectos, conforme os frutos do Espírito. Então, eu passo da rebeldia para a submissão, do egoísmo para o amor, da independência para a independência. E eu deixo o orgulho do lado para caminhar em humildade. Eu deixo a rebeldia para entrar na submissão. Amém? Então, como nós devemos nos arrepender? Primeira coisa é nos humilhar diante de Deus. Tiago 4,10 nos diz: humilhar-vos diante do Senhor, confessando-nos os pecados e abandonando eles também. Outra forma que nós nos arrependemos. Muitas vezes nas casas nos dizem assim, na hora da conversa, o meu marido, a minha esposa, o meu pai, o meu filho, o meu irmão, nunca reconhece nada. Cara, para ele pedir perdão, para ele reconhecer, cara, é difícil demais. Mas uma pessoa que está arrependida de coração, ela é rápida para reconhecer. Cara, a palavra em nenhuma parte nos diz que nós vamos ser condenados se nós voltarmos a pecar. Mas sim poderemos nós sairmos da nossa posição de discípulos se nós permanecemos no pecado sem reconhecer ele como tal. Se você pecou, se você errou, se você saiu da sua conduta, seja rápido em pedir perdão. Uma das palavras que mais tem que existir em um discípulo de Cristo é: cara, me perdoe, naquela hora eu falei errado, e não tem justificativa nenhuma, eu assumo a minha responsabilidade, não estou colocando a responsabilidade em ninguém, eu assumo, peço perdão por aquilo. A palavra nos diz que quem confessa os seus pecados, então ele alcançará misericórdia. Outra forma de não se arrepender é também restituindo o devido. Você está devendo a alguém? Pague a sua dívida. Ficou com uma coisa de alguém? Devolva, pelo amor de Deus, irmão. Devolva. Tem 10 anos lá, eu estou com vergonha, pastor, de devolver lá. Devolve, mais vergonha ficar com ele que devolver. Você tem sido uma pessoa que não tem honrado seus pais? Honre. Outra forma que nós podemos nos arrepender também, numa conduta de arrependimento, é perdoando a quem nos ofendeu. O diabo é esperto em tentar gerar mágoas no coração. E se você não perdoar, então ele vai começar a produzir no seu interior uma podrição. Você vai enxergar as coisas diferentes, vai se relacionar com as pessoas de maneira diferente. Parte do nosso arrependimento é perdoar. Eu não consigo perdoar, pastor. Você não sabe, não entende o que eu passo. Eu não consigo perdoar. Eu sei que Deus conseguiu te perdoar. Eu sei que Ele conseguiu nos perdoar. E a raiz disso é que nós também podemos ter, pela graça que nós recebemos, pela mesma graça podemos também declarar perdão. Não era por merecimento, nunca foi. Sempre foi por graça. Então a nossa nova atitude em Cristo Jesus é a submissão. Mateus 11:29 nos disse: tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Olha só que demais. Jesus está dizendo, cara, é muito mais cansativo você ser orgulhoso e querer ser uma pessoa que responda toda hora para as pessoas. É cansativo demais, mas vai ser tão descansador para a sua alma se você assumir a minha conduta. Qual é? Coração manso e humilde. Para aqueles que já sabem essa frase que nós temos ditos: o manso não ofende e o humilde não se sente ofendido. Como que nós somos mansos e humildes como Jesus no dia a dia? Quando alguém quer te atacar, está falando mal de você, está caindo em cima de ti, e o teu coração está se sentindo tentado a se sentir ofendido. Eu me senti ofendido. Eu tenho direito a me ofender. Quando nós entregamos a nossa vida em Jesus, nós perdemos todo o direito. E hoje nós simplesmente assumimos o seu coração de dizer: eu já não vou viver ofendido. Eu decidi viver uma vida seguindo Jesus. E esse seguindo Jesus é um caminho de humildade.
Eu sou manso também. Quando? Quando a pessoa não somente não vou sentir-me ofendido, eu não me sinto ofendido com as coisas que o Senhor me disse. Mas você é bobo demais. Ah, rapaz, não se ofendeu? Mas atacou o outro, ofendeu ele. Aí você deixou de ser manso também. Então nós somos desafiados por Jesus a assumir o seu jugo e aprender dele, em vivendo em mansidão e em humildade. Você vai ter descanso para a sua alma. A mudança na nossa vida consiste em nos comprometer a viver como Cristo quer, adotando uma nova atitude, recebendo um coração dele, um coração manso e humilde. Fala comigo agora. Pela fé, eu já tenho um coração manso e humilde. Eu não vou me ofender. E também não vou ofender. Em nome de Jesus. Amém? Quem recebe isso, diga amém. Aplaude bem forte a Jesus. Agora, o que é submissão? Submissão é se colocar debaixo de uma visão. Qual visão? A visão de Deus para as nossas vidas. Eu me coloco embaixo a visão de Deus para as nossas vidas. Agora, quando eu tenho a minha própria visão, eu não aceito a visão de Deus, eu quero a minha própria visão, então vai ter duas visões, e isso é divisão. Então você vai estar, em vez de colaborar com o reino de Deus, você vai estar atrapalhando no exemplo da vida de Cristo para esse mundo, no reino de Deus. E as pessoas vão dizer, mas você não é aquele cristão que estava pregando para eu ir na igreja? E você está falando desse jeito com aquele nosso chefe, está reclamando toda hora dá a volta, vai no banheiro 10 vezes por dia, não trabalha direito. Esse é o modelo de vida cristã que você está me oferecendo? Não, quero não. Mas se nós realmente colocamos vossa ambição de Deus, então nós vamos ver a verdadeira transformação sobre as nossas vidas. E Jesus continua nos encorajando. Cara, se nega a si mesmo. Lucas 9:23 diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ah, sim, um dia eu tomei a minha cruz, decidi por Jesus, sim. Mas aqui a Bíblia diz diariamente. Todo santo dia nós nos levantamos e falamos para Deus: Senhor, eu estou aqui assumindo a minha cruz. O que significa assumir uma cruz? Quando você estava enxergando alguém com uma cruz passando pela Galileia, lá na cidade de Jesus, então, que significava isso em Jerusalém? Significava o cara vai morrer, o cara vai ser crucificado, o cara vai ser morto. Ele está levando a sua cruz para decidir, não para decidir, para morrer. Mas aqui ele está dizendo, cara, é você que tem que decidir. Tomar a sua cruz e estar disposto a morrer, a sua própria vontade, a cada dia. E então, me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e pelo Evangelho, a salvará. Isso é forte demais. Quem estiver disposto a perder a sua vida, ou seja, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, Deus. Esse achará a verdadeira vida que Deus tem para nós. Mas se você insistir em buscar fazer a sua vida do seu jeito, da sua maneira, nos seus planos, né, na sua própria projeção, nos seus próprios desejos, você nem perguntou para Deus, fez tudo se esforçando, mas deixando a Deus de fora, então você perderá a verdadeira vida que você tem para viver. E qual é a diferença? Mais um desenho eu quero deixar aqui para você. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Beleza. Uma pessoa que ela é... Ok. Isso é uma pessoa. Tá? Cearense. Tá? Vamos colocar nome para essa pessoa aqui, tá? É muita inteligência, né? Mas se essa pessoa aqui, ela tem um centro, tá? Um olho só, tá?
Não. Essa pessoa, ela se vincula com a família. Ela está relacionada com a família. Ela também tem trabalho. Ela também tem estudos. O que mais tem na tua vida? Amigos. Pais, família. Hã? Saúde. O que mais? Oi? Hobbies. Hobby. Tá? Agora, no centro da sua vida, esse cara, vamos dizer, é uma pessoa que não acredita em Deus. Tá? Ela não acredita em Deus. Então, no centro da sua vida, da maneira que ele vive, com todas essas coisas, no centro está eu. A sua forma de viver realmente está focada em si mesmo, egocentricamente. Tudo funciona para ele, para seu prazer, para seu desejo, para seu querer. Essa é uma pessoa que não acredita em Deus, tá bom? Agora, como seria um religioso? O religioso, ele vai adicionar a Deus. O religioso, ele vai adicionar na sua vida a Deus. Mas no centro do seu coração ele vai continuar sendo eu. Está errado. Aplaudiram errado. Agora, o discípulo de Cristo vai viver as mesmas coisas que as pessoas. Só que ele tem uma grande diferença. Que no centro da sua vida... Agora vai. É Deus. Agora o Gabriel passou de ser um incrédulo a um religioso, a um discípulo de Cristo verdadeiro. Então, como que nós nos viramos discípulos de Cristo verdadeiramente? É colocando a Cristo no centro da nossa vida. Mateus 10:37 nos diz: quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Lucas 14:26, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Lucas 14:33 nos diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. O discípulo escolheu colocar a Jesus no centro da sua vida. E ele decidiu reconhecê-lo, não só no seu coração, sino também na sua declaração. Romanos 10:9 nos diz que aquele que acredita no coração que Deus, que Jesus levantou a Deus entre os mortos, e ele declara com a sua boca que Jesus é o Senhor, aquele então seria salvo. Ele não disse: reconheça Jesus como seu Salvador. A salvação não é para ser reconhecida. A salvação é uma consequência do reconhecimento do senhorio de Jesus. Quando você reconhece Jesus como Senhor da sua vida, em grego, Kyrios, que quer dizer dono, amo, chefe, máxima autoridade. Quando você coloca Jesus nessa condição na tua vida, a salvação é coisa secundária. Vem como consequência. Porque você já tem o mais importante, a Jesus. Agora, quem é esse cara que está nos pedindo tanto assim? Na realidade, não é tanto. Jesus não pede tanto. Jesus pede tudo. Tudo de nós. Não adianta, cara. Ou entrega tudo, ou não entrega nada. Alguém poderia dizer: rapaz, Jesus, esse teu marketing aí não está funcionando talvez tão bem, porque você está exigindo muito, a competência está exigindo bem menos, cara. Não exige dízimo, não exige compromisso, não exige colocá-lo no primeiro lugar, não exige nada, cara. Você está colocando muita exigência. Ah, vocês querem ir também? Mas Pedro veio e respondeu dizendo: para onde que nós vamos ir, se só você tem palavra de vida eterna? Para onde que nós iremos?
Mas esse Jesus que está exigindo tanto, por que nós deveríamos segui-lo? Uma de duas. Ou ele era o louco mais louco de toda a história, que enganou perfeitamente toda a humanidade, mais de 3 mil milhões de pessoas que se consideram cristãs, seguidoras de Cristo, sem considerar o fato dos milagres, o fato da... Perdeu aqui no meu esboço. Sem considerar nenhuma dessas coisas, das curas, dos milagres, dos testemunhos da ressurreição. E ainda, aqueles caras foram perseguidos, torturados, ameaçados de morte e até matados. E ainda assim eles não desistiram dessa verdade. Ou foram muito bem convencidos por aquele louco que se achava uma coisa que ele não era? Ou verdadeiramente ele era Deus? E ele é o único modelo a ser seguido nessa humanidade. Agora, você que sabe como vai se relacionar. Eu não estou dizendo aqui, eu não estou para obrigar ninguém, nem para julgar ninguém, mas o que eu estou querendo te dizer é que não existe outra forma de se relacionar com Jesus, a não ser rendendo tudo e reconhecendo Ele como o Senhor da sua vida. Não tem outro jeito. Você acredita em Jesus? Então essa é a hora de assumir um compromisso radical, de verdade. Se você acredita em Jesus, que Ele não é um louco, que Ele de verdade é Deus encarnado, então não vive mais a tua vida do teu jeito. Entrega, sai de dirigir a tua vida e passa para o lado como simplesmente acompanhante. E deixa Deus te dirigir, te guiar até o destino que Ele tem para você. Deixa de tentar fazer as coisas na tua força. Deixa de forçar a barra. Deixa de dizer que esse é o meu jeito e assim que eu nasci, assim que eu vou ser. Deixa de dar desculpas sobre assim meus pais me criaram. Não, isso já era. Você decidiu por Jesus, então vai para ser para valer mesmo. Vamos levantar um exército de discípulos de Cristo que verdadeiramente vão entregar tudo para Jesus. Que não estão assim a meias, que eles realmente vivem para Ele. E eles fazem todas as coisas, eles estudam, eles trabalham, eles prosperam, eles crescem, mas tudo é para a glória dEle, para a honra dEle, para viver para Ele, não é para mim, não é por causa de mim, não é porque eu quero ser rico, não é porque eu quero ser famoso, não é porque eu quero ser conhecido, é porque eu quero que Ele seja glorificado e eu estou seguindo seus passos. Uau, Matias, uau, que incrível, que palavra sábia, não tem nada a ver comigo, é com as palavras que eu recebi do meu pai. Uau, que estilo de vida admirável. É o estilo de vida que eu venho seguindo de parte do meu Jesus. É uma geração de jovens que vai se levantar para dizer para este mundo, não importa quanto você pressione, não importa quanto você diga que é mentira aquilo que você está acreditando, mas ninguém pode negar, ninguém pode dizer que não é real o que eu tenho vivido com Deus. Ninguém. Não importa quanto o mundo diga que eu tenho que ir em uma direção, eu não vou ceder, porque eu sigo a Jesus, e essa é a única verdade que eu preciso. Quando você tem a verdade, não se preocupa de agradar as outras pessoas. Não é que nós vamos ser pessoas desagradáveis, mas é que nós assumimos uma identidade tão segura em Cristo Jesus, que não temos medo de ser rejeitados se é necessário. Não temos medo de dizer, eu não acredito assim. E eu sou livre de poder acreditar em Jesus. E eu sigo o seu caminho. Ah, mas você acha que isso vai trazer resultado? Vamos ver os frutos depois então. Vamos ver quem tem a família mais abençoada. Vamos ver quem tem o casamento mais próspero. Vamos ver quem realmente é agraciado por Deus. Vamos ver os frutos da carne e os frutos do Espírito. Não tem comparação. Os frutos do mundo não tem comparação com os frutos do Espírito sobre a nossa vida. Se coloca em pé. Feche seus olhos aí onde você está. Nós já estamos terminando nossa reunião de hoje. Mas agora a decisão está contigo. Só tem duas formas de enfrentar esse desafio. Ou sigo a minha vida, ou sigo a Jesus. Qual vai ser a tua escolha? Feche teus olhos e vamos fazer uma oração. Se assim como eu sigo diariamente, você segue diariamente, declarando, olhando para o espelho, dizendo, Senhor, hoje eu quero ser mais parecido contigo, eu quero ser formado mais à tua imagem.
Eu quero realmente viver para Ti, Jesus. Eu não quero viver a minha vida, eu não quero ser do meu jeito, eu quero viver para Ti, Senhor. E eu reconheço que eu tenho aceitado na minha vida orgulho, rebeldia, independência. Eu tenho sido independente, eu tenho vivido a minha vida do jeito que eu gosto. Eu não tenho querido que ninguém se meta nela, que ninguém me diga nada. Mas Jesus, eu quero, Senhor, hoje render tudo que eu sou diante do Senhor. E dizer, já não vivo eu, agora Cristo vive em mim. Eu quero entregar a minha vida completamente a Ti. Fala com Deus agora, em nome de Jesus. Com certeza tem áreas na tua vida que precisam ser entregues. Teu casamento, tua família, teu trabalho, os teus sonhos financeiros. Áreas na tua vida que precisam do senhorio de Jesus. Fala para Ele, Senhor, hoje eu Te reconheço em todas elas como meu Rei, como meu Senhor. E eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos fazer uma oração juntos agora. Repete comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu tenho pecado contra Ti, que tenho vivido a minha vida independente de Você. Tenho feito do meu jeito, como eu tenho acostumado, mas não quero viver mais assim. Hoje eu decido me arrepender de uma vida de orgulho, de uma vida de rebeldia, de uma vida de independência, para uma vida de submissão, para uma vida de amor e devoção, para uma vida de dependência de Ti. E eu reconheço que Jesus é o meu Senhor. Não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Escreve meu nome no livro da vida. E eu quero viver essa vida para Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus.